Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre mapeando a Terra. Nós vamos ver agora representações da Terra, né? Então, nós temos aqui a representação mais antiga, que é uma tábua de argila, onde nela está representada uma parte da Mesopotâmia, né? Em torno de 4.000 anos antes de Cristo. E também nós temos a pintura, né? A representação babilônica, que é uma pintura onde ilustra o mundo visto pelos babilônicos. A Terra é uma montanha redonda e oca posada sobre água. E o céu, com seus planetas, forma uma câmara oca e o Sol nasce todos os dias em uma ponta no leste, né? E se põe, uma porta no caso, uma porta no leste e se põe em uma porta no oeste. Isso o Sol faz todo dia para os babilônicos, né? Abre uma porta, o Sol entra, depois ele volta para a porta e se põe, né? Uma porta ao leste, uma porta ao oeste. E também temos a representação do Antigo Egito, né, que é onde os egípcios ele representava aquilo que ele conhecia, ali a região do Rio Nilo, né, e as partes do Egito Alto, do Egito Baixo, né, aquela região do Egito Antigo. E também temos uma representação da Idade Média, onde eles representam o que eles também conheciam da região naquele período, né, que eles consideravam a Terra. Então, atualmente nós temos várias representações da Terra, né? Temos o globo terrestre, o planisfério, os mapas e as plantas. O globo terrestre é uma forma de representação mais fiel possível da realidade, porém é pouco usada devido à dificuldade desse objeto ser manuseado. Então, porém, né, apesar de ter essa dificuldade de manuseio, o globo terrestre ele é o mais fiel, mostra exatamente onde está cada país, né, cada região. Fica muito mais fácil de você visualizar o país em questão, se é próximo ou longe de outro. O planisfério é uma representação gráfica do nosso planeta, feita em uma superfície plana. Nessa representação, podemos visualizar a superfície terrestre em um único plano. Os mapas é uma representação gráfica em que estão presentes as informações naturais, os fenômenos e os objetos de diferentes temas em uma superfície plana e em diferentes escalas. As plantas, quando é necessário representar uma área com maior detalhamento, desenha-se uma planta cartográfica. A partir dessa planta, é possível representar com mais precisão. Ou seja, representa igrejas, ruas, praças, né, entre outras coisas. Então, é muito mais fácil representar numa planta cartográfica. Cartografia. O que é cartografia? Cartografia é a ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. É o estudo que atua na concepção, a produção, divulgação, representação e todo o processo dos mapas. Essa é a definição da Associação Cartográfica Internacional. Então, nós vamos ver agora redução e detalhamento, né? Escala é a razão constante em qualquer grandeza física ou química que permite uma comparação, ou seja, fazer uma comparação de grandezas, né? Então, nós temos a escala gráfica, que é representada como se fosse uma régua, com intervalos geralmente medindo 1 centímetro cada. Assim, acima de cada intervalo deste está escrito o quanto aquele intervalo de 1 centímetro mede a realidade. Então, nós temos aí um exemplo dessa escala, né, no mapa, escalas. Então, eu tenho de 0 a 190 quilômetros, de 190 a 380 quilômetros, de 380 a 570 quilômetros. Ou seja, cada 1 centímetro equivale a 190 quilômetros. E também a escala numérica, que indica a relação entre a dimensão do espaço real e do espaço representado, por meio de uma proporção numérica. Por exemplo, numa escala de 1 para 100, de 1 para 100 mil, cada 1 centímetro medido no mapa representa uma distância de 100 mil centímetros ou 1 quilômetro na superfície terrestre. Tipos de mapa. Há diversos tipos de mapas temáticos. Veja algumas, né, classificações e as principais características de cada um. Por exemplo, o mapa físico reúne diversas informações relacionadas com os aspectos físicos de algum local, relevo, altitude, geografia, etc.
As cores do mapa indicam alguns aspectos importantes. Por exemplo, o marrom é usado para indicar planalto e montanhas, as cores mais escuras para indicar a altitude, e o verde para marcar as planícies. Elementos de um mapa. Então, no mapa, nós temos alguns elementos para que possamos fazer a leitura desse mapa, como, por exemplo, o título, a legenda, a escala, a projeção, a orientação. Então, vamos ver agora o título, né? O título, que por vezes vem acompanhado de um subtítulo, é o indicador do tema retratado quando se trata de um mapa temático. Em mapas históricos, o título também costuma indicar o ano ou período do espaço representado. Para que se faça uma correta leitura de qualquer cartograma, a primeira coisa a se fazer é sempre ler o título e compreender o que ele indica. A legenda. As legendas são o significado dos símbolos existentes nos mapas. Esses símbolos podem apresentar-se em formas de cores, ícones, achuras, pontos, linhas e outros. Alguns desses símbolos apresentam padronizações, como o azul para representar a água, o verde para as florestas e áreas verdes, linhas com traços para representar ferrovias, aviões para representar aeroporto, entre outros. Mapa da vegetação. Apresenta informações relacionadas com o tipo de cobertura vegetal de determinado local. Da mesma forma que o mapa físico, ele é repleto de cores e legendas que facilitam o entendimento do leitor. Podemos observar, no exemplo do mapa, que cada cor representa um tipo de vegetação, como, por exemplo, o verde, que representa a Amazônia. O verde claro representa a Mata Atlântica. O amarelo representa o Cerrado. O lilás representa o Pantanal. O laranja representa a Caatinga. O salmão representa os pampas. E o rosa representa a área desmatada. Então, cada tipo de vegetação ela é representada por uma cor no nosso exemplo de mapa. Então, essa é a nossa aula de hoje. Nós estudamos sobre mapeando a Terra, as representações, né? Sobretudo as representações dos povos antigos, como os egípcios, os babilônicos, os povos da Idade Média. Também vimos sobre a cartografia, que é o estudo dos mapas, né? A ciência que estuda os mapas. Vimos também a redução e detalhamento dos mapas, como é feita essa redução, como é esse detalhamento, né, que é feito através das escalas cartográficas, a escala numérica e a escala gráfica. Também vimos elementos dos mapas, que são os símbolos, as legendas e o título, e também os tipos de mapas, sobretudo os tipos de mapas físicos e os mapas de vegetação. Então, meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo, até mais.